E aí, galera The House, beleza? Cara, você sabia que os sofrimentos mais pesados podem ser considerados leves? Eu quero te convidar a me acompanhar na leitura em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7. Diz assim: Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. No versículo 16: Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nesses versículos, Paulo estava falando das suas lutas ao cumprir o ministério de anunciar e ensinar Jesus para as pessoas. Só que, mais do que isso, Paulo, ele frisa que maior é o poder que habita nele do que as lutas que ele passou. Sabe, Paulo, ele se assemelha e nos assemelha a um vaso de barro. O vaso de barro, ele é frágil, ele é sensível, ele é simples. Mas nós não precisamos ser somente um vaso de barro comum, qualquer. Nós podemos, assim como Paulo, carregar um tesouro dentro de nós. E esse tesouro é o poder e a presença do Deus Todo-Poderoso. Sabe, Paulo, ele carregava esse poder, essa presença de Deus na vida dele, não só porque ele queria, não só porque ele tinha aceitado Jesus na vida dele. Não, Paulo carregava esse poder glorioso dentro dele porque ele tinha rendido a vida dele a Jesus, a cumprir a vontade de Jesus. Ele mantinha uma comunhão com Jesus. Sabe, uma coisa é a presença de Deus habitar em nós, outra é ser cheio dessa presença. Uma coisa é ter Jesus morando em nós, outra coisa é ter Jesus reinando em nós. E nós só seremos capazes de ser fortalecidos de forma poderosa, de forma sobrenatural, se Jesus estiver reinando em nossas vidas. Sabe, Jesus é esse tesouro que mora em nós. Ele é o tesouro que nos renova. Nesses versículos, Paulo diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. De um lado, nós temos a natureza frágil do vaso de barro, a natureza que se abala diante das dificuldades e adversidades. De um lado, nós somos pressionados, nós ficamos perplexos por causa das situações que vivemos. Nós nos sentimos perseguidos, nos sentimos abatidos. Mas, de um outro lado, nós temos o poder de Deus se manifestando nas nossas fraquezas. Sabe, somos pressionados, mas não desanimados. A fragilidade do vaso fica perplexo, mas o poder de Deus não nos deixa desesperar. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Sabe, ele continua dizendo: por isso,
não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. O vaso, ele se desgasta exteriormente. Nós nos desgastamos. Nós nos sentimos fracos. Nós nos ficamos com medo. Nós sentimos dor. Mas por causa do tesouro que habita interiormente, nós somos renovados dia após dia. Está sendo difícil as lutas que você tem passado? Está doendo? Você tem sentido que está sendo destruído? Isso tem minado a sua fé? Cara, então volte-se para Jesus. Volte o seu coração para Jesus e lembre-se, é Ele que é o Pai e não você. Você é o filho, nós somos os filhos e nós precisamos deixar Deus cuidar de nós. Nós precisamos entender a nossa posição de que nós somos filhos e não o Pai. Deus, Ele sabe de tudo, Ele que sabe cuidar de nós. Se afaste também das pessoas pessimistas, que só sabem dar más notícias, que só sabem ver o lado ruim das coisas. E peça ajuda para as pessoas que podem te encorajar, te fortalecer. E cara, não fique sem orar, não fique sem ler a Bíblia. Nada substitui o nosso tempo de oração e leitura bíblica. Você pode assistir quantas pregações você quiser, e isso é necessário, nós precisamos fazer isso. Mas nada substitui seu tempo de oração e leitura bíblica. Porque é nesse momento que Deus vai falar exclusivamente com você. É nesse momento que você vai acalmar o seu coração, sabe? Colocar um louvor ali, deixar o Senhor acalmar o seu coração e deixar com que Ele ministre no seu coração, na sua vida, aquilo que é necessário. Deus, Jesus, Ele quer te renovar. Então, se coloque nesse lugar de filho. E deixa Ele te renovar. Coloque a sua vida nas mãos dEle. Deixa Ele reinar sobre você. Viva a vontade de Jesus. Jesus, Ele quer nos fazer enxergar aquilo que os nossos olhos não podem ver. Por isso, fixe os seus olhos no tesouro. Paulo, ele continua dizendo: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Sabe o que Paulo estava considerando sofrimentos leves e momentâneos? Em 2 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, Paulo diz assim: eu fui encarcerado mais vezes. Eu fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Meu amigo, para você isso tudo parece leve? Cara, para mim isso nem de longe é leve. Meu Deus. E muitas vezes, fala sério, muitas vezes nós ficamos mal por tão menos. Sabe, eu não quero menosprezar o seu sofrimento, não é isso.
Eu só quero te levar a pensar em que Paulo acreditava, como Paulo enxergava essas coisas tão terríveis de forma leve. Como? Primeiro, sabe, eu creio que Paulo sofreu sim, ele sentia dor sim, porque afinal ele era um vaso de barro, assim como nós, frágeis. Mas Paulo sabia que por mais difícil que fosse, Deus manifestaria o poder dele, que é superior a qualquer dor. Sabe, Deus tornaria assim esses sofrimentos tão terríveis em leves. Cara, é só Deus que pode fazer isso. Entenda, Paulo ele não sofreu porque ele estava afastado de Deus. Paulo não sofreu porque ele estava fazendo coisas erradas. Pelo contrário, Paulo sofreu mesmo estando vivendo no centro da vontade de Deus. Sabe o que isso nos diz? Que nem sempre Deus vai nos livrar de sofrer, mas sempre Deus estará conosco em meio ao sofrimento. Segundo, Paulo dizia: os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Paulo sabia que os seus sofrimentos poderiam ser considerados leves comparado à recompensa gloriosa que ele receberia de Jesus. Sabe? Quando nós seremos recompensados, quando nós passamos pelas lutas, pelas dificuldades, pelos sofrimentos, louvando e perseverando no Senhor. Nós seremos recompensados quando nós, em meio ao caos, nós continuarmos crendo que Ele ainda é bom, que Ele ainda continua sendo Deus Todo-Poderoso, que Ele ainda continua escutando as nossas orações. Cara, Deus é maravilhoso, meu Deus. Paulo, ele termina dizendo: assim fixamos os nossos olhos não no que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Por isso, não fixe seus olhos na dificuldade dos seus problemas. Não fixe seus olhos na sua dor. Porque tudo isso vai passar. Sabe, não vale a pena se deixar destruir por aquilo que é passageiro. Pelo contrário, fixe seus olhos naquilo que você não pode ver, que é o tesouro interno que habita dentro de você. É a presença, é o poder do Deus Todo-Poderoso, aquele que te ama. É nele que os teus olhos precisam estar. É no poder de Deus. A sua crença não pode estar na sua dor. A sua crença, os seus olhos precisam estar naquele que supera todas as dores. Meu amigo, Deus tem que ser aquele que nós fixamos os nossos olhos. E sabe por quê? O tema dessa mensagem é tesouro ao invés de sofrimentos. Porque o poder de Deus, porque o poder do tesouro é infinitamente superior à dor dos sofrimentos. O que eu quero dizer com tudo isso é que nosso objetivo deve ser permanecer fiel a Jesus em qualquer circunstância. Esse tem que ser o nosso objetivo, independente do que estamos enfrentando. Eu permanecerei fiel a Jesus, porque é Ele que é eterno e não os meus problemas que são passageiros. Permaneça fiel, Jesus é o seu tesouro, por isso cuide desse tesouro. Cuide do seu relacionamento com Jesus. Tenha um relacionamento de fidelidade com Ele, porque é assim que você viverá o poder sobrenatural de Deus, agindo nas suas fraquezas. E para finalizar,
Em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Cara, uma vida bem-sucedida é medida não por quanto conquistamos, mas por quanto guardamos a nossa fé em Jesus. Uau! É isso que Deus vê em nós. Ele vê o quanto nós estamos guardando essa fé em nós. Por isso guarde, independente da situação. Eu quero te convidar a orar comigo. Senhor, nos colocamos diante de Ti, da Tua infinita bondade. Pai, nós queremos que o Senhor reine sobre nós. O Senhor é o nosso tesouro, governa sobre as nossas vidas. Nos ajude a permanecer no Senhor, a ter um relacionamento firme com o Senhor. Para que assim, Pai, quando nós estivermos passando pelas lutas, nós sejamos fortalecidos por Ti de maneira sobrenatural, como Paulo nos diz. Que esses sofrimentos se tornaram leves comparado à Tua grandiosidade, Senhor. Pai, eu oro por aqueles que estão me ouvindo, que eles venham sentir o manifestar do Teu poder na vida deles. Que aqueles que estão caídos, abatidos, que eles venham ser levantados pelo Teu poder, ó Deus. E que a Tua provisão de graça, de poder, venha sobre eles nesse momento. E que eles venham permanecer fiéis ao Senhor, independente de tudo, independente de qualquer situação. Que nós venhamos permanecer fiéis, guardar a nossa fé até o fim. Em nome de Jesus. Amém.